Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como a indústria da inteligência artificial lucra com a catástrofe. Antes da gente começar, eu quero lembrar que esse podcast é oferecido pelo SAIS. E também quero te lembrar que já começou a fase de respostas do Innovative Workplaces, a iniciativa da MIT Technology Review, que vai ajudar a encontrar as empresas mais inovadoras do Brasil. Vai lá em www.mittechreview.com.br/IW para saber mais. Carlos Aros, é o seguinte, na construção de soluções de inteligência artificial, e aí mais especificamente quando a gente fala de machine learning, existe uma atividade que é o data labeling. É o processo de identificar os dados brutos, as imagens, arquivos de texto, vídeo, voz, e adicionar rótulos que deem significado, que informem o contexto para um modelo de machine learning aprender com esses rótulos. Por exemplo, esses rótulos podem indicar se uma foto tem um carro ou um pássaro, uma árvore. Quais palavras foram pronunciadas em uma gravação de áudio que, porventura, a pessoa esteja falando muito rapidamente, ou dar contexto para essas mesmas palavras. Ou ainda se um raio-x, por exemplo, um exame de imagem contém um tumor. O data labeling é necessário para muita coisa, para muitos projetos de inteligência artificial, incluindo computer vision e essas alternativas de projeto que eu mencionei. Mas aí, Carlos Aros, eu quero entender por que alguns autores, algumas associações vinculam essa técnica ao fato da indústria estar lucrando com as catástrofes. É interessante esse aspecto, André. A gente primeiro precisa ressaltar que, para além de qualquer coisa, esse contexto que a gente vive hoje do mundo digital implica na existência desse modelo de classificação, a rotulagem dos dados, por assim dizer, para que a gente consiga seguir. A gente tem várias polêmicas associadas a esse cenário, todas elas respondidas, sob certa perspectiva, de forma insuficiente pela indústria. Então, a gente já teve o debate sobre a privacidade dos dados, então, quanto estamos invadindo no íntimo das pessoas e mergulhando na classificação e na coleta de informações que não mudariam em nada os resultados lá na frente para a construção dessa indústria. A gente já teve um debate importante sobre a segurança dessas informações e sobre como, no limite, essas informações não estão protegidas e o número crescente de vazamentos de dados tem colocado isso de forma bastante clara. A gente já discutiu sobre os vieses, a gente já observou sobre como toda essa construção ela está baseada na visão de mundo de determinados grupos e que essa construção feita a partir dessa visão de mundo ela pode ser problemática por várias razões. E agora a gente está discutindo, a partir dessa série de reportagens que a Technology Review americana publica, a gente está discutindo como a indústria está se beneficiando de uma mão de obra barata a partir da exploração da crise econômica lá na Venezuela. A Venezuela tida, portanto, como esse epicentro desse novo modelo de exploração da mão de obra. Pessoas que têm qualificação, ou seja, uma mão de obra qualificada sob a demanda específica que se cria para essa indústria, ou por essa indústria. Essas pessoas, portanto, se veem numa condição em que os seus empregos já não conseguem atender a necessidade para poder se manter, e elas acabam entregando a sua expertise por um valor e por uma entrega de subemprego para essa indústria, fazendo essa classificação, ou seja, uma exploração de trabalho sob a ótica dessa nova indústria, que não é mais necessariamente da força, ou seja, não tem uma pessoa
tendo a sua força explorada, mas sim o seu tempo, o seu conhecimento, e tudo isso sendo muito mal remunerado. A gente sabe do contexto, não é preciso aqui entrar profundamente nos motivos que levaram a economia da Venezuela se desmanchar, mas a gente sabe que na Venezuela, assim como em outros países onde essas crises todas acabam explodindo, há muita gente competente, muita gente capacitada, muita gente que tinha posições de destaque nas suas carreiras, e essas pessoas acabaram perdendo tudo isso e foram obrigadas a trabalhar. É uma espécie de trabalho fantasma, como é classificado pela reportagem, André. É uma terceirização, uma subdemanda para pessoas com um conhecimento técnico relevante e que estão ali basicamente marcando esses vídeos, classificando as fotos, fazendo as transcrições de áudio, tagueando arquivos e entregando tudo isso para essas empresas. Um mercado que, segundo a estimativa trazida aí pela reportagem, pode alcançar quase 14 bilhões de dólares até 2030. Esse mercado, esse investimento, a gente olha, 14 bilhões é algo bastante grande, é a base para o desenvolvimento da indústria. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a base para todo esse desenvolvimento que a gente está assistindo agora e que será ainda maior no futuro, e tudo isso passa por essa exploração, uma vez que nos outros centros, nos outros mercados, para essa mesma indústria, para essa mesma construção de futuro, profissionais estão sendo extremamente bem remunerados para conseguir entregar aquilo que a indústria quer. São vagas em que você tem às vezes 2 vagas para um único profissional e ele pode escolher aquela que vai oferecer as melhores condições. Em contrapartida, nesse outro contexto, na base dessa pirâmide, entregando informações, entregando componentes para o desenvolvimento, a gente tem pessoas recebendo muito pouco, e esses 13, 14 bilhões aí que esse mercado deve movimentar, para essas pessoas vão chegar pequenos fragmentos disso tudo. Nesse contexto de fragmentação e até mesmo da qualidade do trabalho que está sendo gerado, porque, como o Aros disse, tem gente muito boa sendo contratada, em contrapartida, essas mesmas pessoas precisam lidar com uma realidade que é extremamente complexa fora desse job específico. E aí a gente ainda não teve tempo de entender a qualidade dessas bilhões de classificações que talvez sejam necessárias para fazer a indústria da inteligência artificial funcionar de fato. E para criar essa ponte entre a demanda e a oferta de trabalho, eu quero pedir para o Rafa explicar o que é a Remotasks e de que maneira ela contribui para aumentar a polêmica desse contexto. André, o que a gente tem visto, sobretudo com agora o trabalho remoto, a pandemia, eu acho que intensificou muito isso, é um excesso de oferta de trabalhos que podem ser feitos de qualquer lugar. E aí tem uma característica interessante na Venezuela, vocês estavam conversando, eu tive algumas vezes na Venezuela, e a mão de obra lá é não só extremamente qualificada, como tem a infraestrutura necessária para fazer esse tipo de serviço. Estou falando de internet, de computador. Isso faz com que algumas pessoas na crise econômica tenham essa capacidade e topem fazer determinadas tarefas que são cansativas, são exaustivas. O pessoal estava falando na reportagem algo como 1 centavo por tarefa, então para cada nome, né, para cada rotulagem que se dá uma imagem ou algo que foi pedido para essa pessoa, ela ganha 1 centavo. Você imagina quanto ela tem que trabalhar para conseguir um salário adequado. E o que acontece, André, é que algumas empresas que precisam de dados rotulados contratam plataformas de inteligência artificial que trabalham nesse meio campo, fazem a intermediação, contratando remotamente essas pessoas. Então qualquer pessoa, você que está nos ouvindo agora, pode chegar numa dessas empresas, como a citada pelo André, e pedir um emprego temporário. Eles vão te dar uma série de tarefas, uma série de imagens, vídeos e áudios, e você vai ficar lá na frente do computador tagueando, rotulando essas imagens. O problema é que, como eu estou falando, a oferta ela é muitas vezes universal e ela vai encontrar, obviamente, quem está do outro lado, quem tem o poder de dizer quanto vai pagar,
acaba se beneficiando. Quem está do outro lado, o mais vulnerável, ele muitas vezes, como eu falei, ele vai topar tudo por alguns centavos. Então fica muito difícil você negociar, por exemplo, condições mínimas, um salário mínimo ou, sei lá, previdência, plano de saúde, se você muitas vezes nem enxerga quem está do outro lado. Você está negociando praticamente com uma máquina. E isso a gente pode estender para outras atividades que acontecem hoje nessa chamada gig economy, em que você tem os motoristas de aplicativo, você tem os entregadores. Muitas vezes o trabalhador ele se relaciona como uma máquina. Ele não tem nem como discutir o valor do salário dele. Aliás, a reportagem mostra que alguns desses funcionários, né, algumas pessoas que estão trabalhando remotamente, usam VPN, ou seja, tentam burlar, mostrar que estão em outro lugar, numa cidade, num país mais desenvolvido, para tentar barganhar uma taxa maior por aquele serviço. Porque quando a empresa sabe que alguém está na Venezuela e, portanto, tá ali, as pessoas estão passando por situações difíceis, eles colocam o preço para baixo. E é curioso, esse quase que um paradoxo, né? Você tem, numa ponta extrema, a superinteligência artificial, todo mundo ali trabalhando com tecnologia de ponta, a inteligência artificial fazendo coisas incríveis, como quase um carro autônomo, mas a base disso tudo, que é o que a gente está discutindo aqui, é um humano colocando nome, clicando. É uma tarefa braçal, mas que ainda exige a mente humana. E se não houver isso, essa inteligência artificial lá na ponta, ela não vai ser tão precisa quanto ela deve. O que se tenta fazer com essas rotulagens em massa é aumentar a precisão da máquina lá no fim. Um carro autônomo não pode errar. Então ele tem que entender quanto mais bilhões de imagens de uma pessoa ou de um semáforo com a luz vermelha, ele tem que entender, ele tem que ser treinado, né? Na verdade, o que a gente está falando é o início do treinamento de uma inteligência artificial ainda passa por um humano, que hoje recebe centavo por tarefa. O lado cheio do copo, que eu gosto sempre de ver, existe uma oferta de trabalho para pessoas que talvez nem tivessem essa opção. O que a gente tem que reequilibrar e repensar será que a empresa lá que está contratando uma intermediária e está ganhando dinheiro porque a inteligência artificial está gerando muito lucro para ela, não pode, de repente, oferecer taxas melhores para quem está fazendo um serviço tão essencial? A gente vê isso aqui também, como eu citei, com os entregadores, com os motoristas. É preciso que haja um equilíbrio, não dá para ficar do jeito que está. É interessante, inclusive, André, a gente pensar esse contexto da seguinte forma, né? Antes nós falávamos sobre a industrialização e sobre a capacidade, por exemplo, da China, com uma mão de obra barata, abastecer a manufatura e a indústria do mundo. Hoje a gente está falando sobre outros países, outras regiões, entregando mão de obra barata para o desenvolvimento de alto nível, ou seja, o desenvolvimento que tem o valor agregado lá na frente, com softwares, com as plataformas, as aplicações, todo o ecossistema de inteligência artificial que está sendo desenvolvido na China. A gente começa a perceber que dentro dessa economia que se cria também, essa nova economia que se cria, os players estão mudando de posição e a gente está vendo outras figuras, outras economias, outros países surgindo dentro desse contexto em uma posição de maior destaque. A gente já acompanha essa discussão há algum tempo no Fórum Econômico Mundial, em outros congressos e estudos que vêm sendo divulgados, mas talvez agora, olhando esse tema a partir da perspectiva da base da pirâmide do desenvolvimento dessa grande indústria de inteligência artificial, a gente consegue entender o tamanho disso tudo e sobre como é importante a gente medir que os resultados disso aqui que a gente está vendo, eles são fruto de escolhas de investimento ou de não investimento de alguns países em setores estratégicos. E a China soube fazer os investimentos e soube caminhar em uma direção que a colocou em uma posição privilegiada dentro desse contexto. O mesmo aconteceu com os Estados Unidos, embora tenha perdido um pouco de espaço para os asiáticos, é bem verdade, mas a gente vê o mundo girar e as posições aí serem alteradas de alguma maneira dentro desse novo contexto. Né? Pois parte desse giro vai buscar uma solução digital para essa questão. E aí, Aros, ainda contigo, eu quero falar um pouco sobre os dados sintéticos. A gente
sabe que essa é uma tendência, evidentemente não é exatamente o mesmo ponto. Quando a gente fala de dados sintéticos, a gente está falando de informações que são produzidas para que os sistemas de inteligência artificial tenham um volume de dados e informações sobre determinadas questões que não necessariamente estão ligadas à imagem, a essa rotulação, ao data labeling, mas dá para fazer uma analogia à saída que a indústria da tecnologia está encontrando para outras demandas da construção de soluções de inteligência artificial. Eu quero ver de você se você acha que, de alguma forma, os dados sintéticos ou técnicas parecidas podem interferir nessa dinâmica atual. Eles podem interferir e talvez eles até resolvam parte da questão, mas muito menos sob a ótica do que a gente está dizendo aqui de criar uma categoria de subtrabalho, vamos colocar dessa maneira, dentro da indústria de tecnologia, mas para atender questões pontuais para o próprio desenvolvimento da indústria. Eles são hoje gerados para atender alguns aspectos muito específicos durante o desenvolvimento dessas plataformas, né? Então são simulações, eles são criados ali pelas empresas dentro de um ambiente de temperatura e pressão controlados, ou seja, não necessariamente eles conseguem atender a todas as dimensões do mundo real. O mundo é muito mais complexo, né? A gente já trouxe aqui esse exemplo de como foi a jornada para fazer com que o Google Assistente, a Alexa e a Siri, por exemplo, pudessem falar português. A Alexa, durante o seu processo de implementação, teve grupos de trabalho criados em diferentes regiões do Brasil, justamente para poder conseguir absorver dados e informações compatíveis com as particularidades daquelas regiões. Ou seja, quantos nomes tem mandioca, macaxeira, né? São muitas maneiras diferentes de dizer, muitas particularidades que envolvem a cultura, que envolvem regionalidades ali, e que os dados sintéticos talvez não consigam alcançar, pelo menos não nesse momento. São informações que estão sendo geradas a partir de um universo também já presetado pelos pesquisadores, pelos grupos de trabalho. Eles são eficientes, claro, para treinar um modelo de inteligência artificial lá na premissa. Por quê? Porque a gente sai com uma estrutura mais redondinha para que aquele modelo possa trabalhar. Mas quando a gente aplica isso ao mundo real, será que a eficiência desse mesmo modelo ela é igual? A gente vai conseguir atender a expectativa do usuário lá na ponta, diante de um mundo cheio de complexidades? Porque a eficiência dessa rotulagem, ou a necessidade dessa rotulagem, ela se dá justamente pelo fato de que a gente está entregando uma classificação mais apurada e muito mais atrelada, né, muito mais próxima da realidade do que aquela que a máquina consegue compreender, para que a máquina possa absorver aquilo de maneira mais clara e entregar o resultado efetivo. Então, o que a gente tem para o início, talvez funcione, e talvez daqui a algum tempo isso possa ser melhorado. É mais ou menos como aquela velha história. A gente tem ali, para rodar dentro do ambiente de testes da concessionária, uma quantidade mínima de combustível. Eles usam talvez o melhor combustível que eles podem encontrar para poder fazer o carro funcionar. Mas no dia a dia você vai abastecer no posto que estiver mais perto de você, pelo melhor preço, ou naquele que você é melhor atendido, e você vai ter que fazer funcionar dentro da sua dinâmica. Você está viajando, você não vai abastecer seu carro com o mesmo combustível da concessionária ou da montadora. E é exatamente aqui. Eles podem até ter as informações mais bem apuradas que eles conseguem a partir dos dados sintéticos. Mas não resolve o problema de longo prazo. Pode até ser mais barato, mas não vai resolver o problema de longo prazo. Eu estou com o Rafa quando ele diz que, apesar de a gente falar sobre os feitos incríveis da inteligência artificial, o começo dessa história é pelas mãos de pessoas que estão ali classificando não de maneira analógica, mas com uma premissa bastante analógica e subjetiva do indivíduo e transferindo isso para plataformas digitais. Esse é o começo. A gente nasce essa história nasce do indivíduo e entrega para ele alguma coisa lá na ponta. E aí, Rafa, para a gente fechar esse bloco, quero ouvir tua opinião sobre o futuro.
para onde essa indústria vai e de que maneira a gente vai continuar gerando esses dados. Certamente os dados sintéticos vão ajudar em um determinado ponto, mas o data labeling vai continuar sendo necessário. Não sei se ele vai ser feito por humanos, por outros algoritmos. Para onde essa história toda vai andar, Rafa? Talvez, André, a gente caminhe para um momento em que essas pessoas, infelizmente, vão ser substituídas. Esse processo será automático. Muita gente que está nos ouvindo agora deve estar pensando, mas não é mais fácil a máquina enxergar a imagem e dizer se aquilo é uma árvore ou não? Não. É o que exatamente parece que é simples, mas não é. Para uma máquina é extremamente complexo, sobretudo quando a gente está falando de contexto. Eu estava dando uma olhada numa das empresas citadas na reportagem, uma empresa que vem crescendo muito nos últimos anos, e eles estavam ali com um exemplo, com uma frase dizendo que a Paris Hilton estava hospedada em Paris, no Hotel Hilton, alguma coisa assim. Então veja, Paris é uma cidade, Hilton é uma marca de uma cadeia de hotel e tem uma pessoa chamada Paris Hilton. A máquina, ela não tem ainda, dependendo do que ela está analisando, capacidade contextual para entender se você está falando de um hotel, de uma cidade, de uma pessoa ou de tudo ao mesmo tempo. Esse tipo de refinamento de detalhe, só a mente humana ainda consegue fazer. Mas talvez um dia, juntando tudo que a gente conversou até agora, com muito treinamento de pessoas tagueando o que são aquelas imagens ou aquelas informações, com o uso de dados sintéticos, reforçando esse treinamento, né? O que os dados sintéticos hoje fazem é economizar tempo e dinheiro. Você está rodando ali simulações com dados que foram gerados a partir desse ensino inicial. Então, talvez, em algum momento, a gente, lá na frente, vá reduzindo a necessidade desse início, porque as máquinas vão aprender a fazer, de alguma forma, esse trabalho e vão ficando, entre aspas, mais inteligentes, entendendo como a mente funciona. Mas acho que sempre vai ficar ali, dependendo da área, uma pontinha de humanidade, porque não podemos nos esquecer que a gente está sempre em constante evolução. A sociedade muda de tempos em tempos de paradigmas, muda de comportamento, outras tecnologias vão surgindo, então haverá sempre ali o espaço para o novo. Esse novo, se a máquina nunca viu, ela não tem como do nada tirar da cabeça dela, né, do cérebro da máquina, um entendimento. Vai precisar sempre ali de um grupo meio que para atualizar, digamos assim, esse entendimento. Mas eu acredito que boa parte, como a gente já viu, né, o Aros estava falando em outros momentos, vamos chamar dessa colonização digital. Durante muito tempo, programar era algo extremamente útil e aí, de repente, era valorizado, começou a não ser valorizado. Você podia contratar programador de qualquer lugar do mundo, né? Sobretudo quem cobrava menos por isso. E aí, de repente, surgem movimentos como low code, no code. Você não precisa mais de tanta programação. Eu acredito que o mesmo vai acontecer com esse tipo de atividade. Nós teremos uma grande parte que será automatizada, mas sempre ali com uma pitada de humanidade. É isso, Rafa. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente volta com o nosso momento de segurança digital, que é oferecido pela Embratel. Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível. Momento Segurança Digital, apresentado pela Embratel aqui na MIT Technology Review Brasil. Esse bate-papo com o Mário Sérgio Rachid, diretor executivo de soluções digitais da Embratel. E aí, quero começar a nossa conversa aqui hoje, Rachid, tentando trazer um pouco de alento para os líderes que estão tentando propor aí uma gestão focada em segurança. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Carlos. Vamos ver aí como é que a gente ajuda o pessoal aí nesse processo todo. Vamos ver se a gente traz um pouco de calma para esses corações. Me diz uma coisa, quando a gente fala sobre tecnologia, e de alguma maneira, para alguns segmentos, ainda a tecnologia parece um ET, com 8 cabeças, muitos braços e tal, e as pessoas não entendem muito bem como lidar com aquilo. Evidentemente que a tecnologia tem tudo. A gente acabou já, e vamos partir desse ponto pacífico, em que a TI está dentro de todas as áreas. Segurança também. Mas qual é o caminho que se percorre para formatar uma gestão focada em segurança?
esse é um dilema para muitos líderes. Como é que você... Que mensagem você traria para eles? Pois é, Carlos, concordo. Eu acho que assim, esse é um dilema. Um dilema porque quando você fala em uma gestão focada em segurança, a primeira impressão que você tem é que você vai parar tudo, travar todos os aspectos, processos dentro da empresa, e não é bem isso, né? Na verdade, ter uma gestão focada em segurança significa que você vai estar preocupado com a segurança desde o momento zero lá de qualquer coisa dentro da sua companhia. E isso é um passo, você tem que fazer isso passo a passo. O primeiro passo é entender isso como importante e disseminar isso dentro da organização. A gente falou já por aqui outras vezes na importância da cultura da segurança, né? Quando você dissemina a cultura, naturalmente você vai colocar um foco em segurança para toda a organização. E o segundo passo é ter uma política de segurança que faça isso, né? Que garanta que você vai ter os softwares dentro da sua companhia atualizados, com todos os requisitos de segurança descritos por eles funcionando lá e ativos. Você vai ter o time naturalmente tratando todos esses aspectos de segurança. Então, assim, esse é um processo. O foco em segurança é um processo que tem que ser mantido dia após dia, né? Então, uma coisa que me chama a atenção há alguns anos atrás se media a segurança pelo tamanho do investimento. Mas, na verdade, a conta é ao contrário, né? A ideia é que a segurança mostre para você que aquele investimento vale pelo tanto que você não perdeu de dinheiro. E essa é uma boa forma de convencimento, principalmente para as lideranças que não estão vinculadas às áreas de tecnologia, né? Exatamente. Cada vez mais, toda vez que você mostra o quanto você pode perder ou deixar de ganhar por você não ter feito algum processo de segurança, você ganha força, né? E infelizmente, né, e aí talvez pode ser uma coisa da nossa cultura aqui do Brasil, você só se atenta para alguma coisa quando a coisa passa perto de você, né? Ou seja, nessa pandemia a gente viu muitas empresas sendo atacadas, tendo problemas de segurança, e isso gerou um alerta, uma comoção no mercado grande, que fizeram com que todas as empresas procurassem melhorar seus processos, sua política, ter o foco em segurança. É claro, de novo, você tem vários estágios aí, isso tem que ser uma coisa dos líderes da organização, não pode ser coisa dos funcionários, tem que ser uma coisa dos líderes e que a empresa entenda isso como importância. Quando você faz isso, não necessariamente você vai estar gastando muito mais do que você já gastava, você vai estar gastando melhor. E melhor significa ter melhor segurança, né? Não à toa que entre os temas priorizados aí por CEOs em levantamentos recentes está a segurança, como um tópico de direcionamento aí de investimentos importante para 2021, quando a gente estava falando lá no final de 2020, mas olhando agora já 2022, ou seja, o entendimento de que nesse pacotão a segurança tem que estar presente e cada vez mais terá. É por isso que cada vez mais eu e o Rashid vamos estar aqui falando sobre segurança digital no podcast MIT Technology Review Brasil. Rashid, semana que vem a gente volta para mais discussões aqui sobre segurança e como as empresas podem pensar e praticar mais e melhor tudo isso. Combinado, Carlos. Estaremos aqui. Um abração. Abraço. Ponto final em mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil. Você sabe, esse nosso espaço, essa nossa discussão semanal sobre cybersecurity é apresentado pela Embratel. E você quer descobrir como habilitar a sua empresa para o próximo nível? Muito fácil. Acesse embratel.com.br e descubra todas as possibilidades. Esse foi o nosso momento de segurança digital oferecido pela Embratel e agora sim, hora de virar a chave. O que mais você precisa saber? E Rafa Coimbra, qual a dica da semana? André, tô de olho aí num movimento que me assustou e acho que tá muita gente de olho aberto, que é uma contração em algumas startups. Nas últimas semanas a gente teve aí Quinto Andar, Facile, Loft,
várias empresas que vêm sendo consideradas, né, unicórnios, promessas de unicórnio, segurando, né, colocando ali um pé no freio, fazendo demissões. Há controvérsias de números, alguns dizem que os números são maiores que os anunciados por essas empresas, como se fossem demissões em massa. Fato é que os nossos unicórnios brasileiros, mas eu estou falando aqui brasileiro, óbvio, porque é o que está mais perto da gente, mas esse não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos também, o site da Information coloca que 2.000 demissões foram realizadas nos últimos meses, também por empresas promissoras. O fato é, a gente está entrando num momento macroeconômico complicado, o mundo está vivendo aí uma era de inflação, de juros altos, e as empresas, por mais moderninhas que sejam, por mais promessas que sejam e tivessem esse aporte de capital, agora parece que está todo mundo repensando seus negócios e tentando fazer algo mais concreto. Tô querendo aqui dizer que está mais parecido com uma empresa tradicional do que com uma startup, porque no fim das contas é preciso pagar contas. Então, gastos excessivos nesse momento estão sendo revistos por essas empresas. Não acredito que esse movimento atinja tanto as startups ali no início, né, aquelas que estão ainda na fase do pitch, buscando um empurrãozinho inicial, mas essas que já chegaram num porte médio e grande, até em termos de valorização de mercado, quando elas começam a entrar numa estrutura mesmo que exige profissionais, exige ativos físicos, aí os custos começam a crescer e todo mundo tem que refazer e repensar os seus modelos, porque o futuro aí próximo, 2022, 2023, não é um cenário tão favorável quanto já foi outro dia. É bom que ao menos o impacto nas empresas ali no início da jornada seja psicológico, que elas montem seus modelos de negócio imaginando que em breve vão precisar dar lucro. Essa história se perdeu um pouco. Uns valuations descabidos, uma timeline construída na perspectiva e não na realidade. E olhar o cenário e ver que essas startups precisam dar lucro, elas são regidas pelos mesmos conceitos e preceitos que as grandes empresas sempre foram, e dar lucro é o principal deles, vai fazer bem para as startups lá no início. E a gente para com esse negócio de dourar a pílula e pensar em perspectivas, em coleta de dados, em um futuro que muitas vezes não se justifica. Eu acho saudável que isso aconteça. Carlos Aros, diga lá. De olho também no movimento da indústria de games, André. A Microsoft, aliás, já tinha indicado que faria essa movimentação com anúncios dentro dos jogos para o Xbox, e agora a Sony também sinaliza que nos jogos para PlayStation os anúncios vão aparecer. O entendimento das duas empresas é de que existe aí uma oportunidade para ser explorada e que existe, portanto, uma possibilidade de monetizar esses espaços dentro dos jogos. Então, dentro dos cenários ali dos jogos, vai ter um outdoor no cenário, ou a marca vai aparecer dentro de um determinado contexto, esses anúncios vão primeiro aparecer nos jogos de graça, ou seja, aqueles em que existe o modelo free to play. Então, o jogador vai conseguir continuar acessando aquele game sem a necessidade de fazer uma assinatura, de pagar alguma coisa por isso. Em contrapartida, ao longo da história, as marcas vão expor os seus produtos no jogo. E os desenvolvedores monetizam, portanto, o seu trabalho, e isso vai fazer, segundo a Sony e segundo a Microsoft, com que esse seja um estímulo para que novos jogos sejam criados por esses devs que estão apostando no mercado free to play. Já nesse ano, alguns jogos com os anúncios devem aparecer e, de novo, a ideia é que seja algo imperceptível. Talvez imperceptível não é a melhor escolha de palavra aqui, uma vez que
é necessário que eles sejam percebidos dentro dos jogos, afinal, os anúncios precisam ser vistos. Mas a ideia de que não exista atrito, ou seja, não vai ter um banner que vai entrar no meio do jogo travando a partida. Ele vai estar ali junto do conteúdo e você vai interagir com a publicidade de uma maneira diferente. O dado interessante aqui é que vai haver uma plataforma proprietária para que essa venda aconteça, ou seja, eles vão criar um caminho para que os anunciantes consigam chegar nos desenvolvedores e vice-versa, para que esses anúncios sejam vendidos. E aí, o que fica como dúvida dentro desse contexto é o seguinte: como é que vai ser a divisão dessa receita? Quem ganha que fatia? Qual o tamanho das fatias aí para essa divisão? Mas a ideia é que os desenvolvedores e os editores vão pagar pelas informações dos consumidores, ou seja, eles vão acessar os dados dos usuários. No fim, a conta é sempre essa, né? Os dados dos usuários estão ali, eles vão servir para criar estratégias a partir dessa publicidade. No meio do caminho você tem os desenvolvedores e os anunciantes, e eles vão conseguir operacionalizar tudo isso para poder entregar a efetividade dessas campanhas. A indústria está se movimentando porque a gente sabe que o modelo de assinatura e outras tentativas do universo gamer acabaram se tornando bastante desafiadoras para essa indústria à medida que Apple, Google e outros players acabaram entrando nessa brincadeira, a própria Amazon acabaram entrando nessa brincadeira e mexeram com as peças sobre esse tabuleiro. E aí agora eles precisam reagir. Os desenvolvedores independentes, vamos colocar assim, que são os estúdios menores que acabam apostando nessa frente, tem alguns estúdios grandes também que apostam nessa frente dos jogos free-to-play, mas principalmente os desenvolvedores independentes, esses precisam de fontes de receita efetivas e que não sejam necessariamente apenas a venda ali de itens dentro dos jogos e etc. Existe todo um ecossistema que precisa ser movimentado e aparentemente a Sony e a Microsoft estão dispostas a impulsionar esses caras com essa nova modalidade. Acho que tem muito a ver com a interrupção, né? Esse ponto não vai existir. Vai haver a percepção sem interrupção e essa interação vai ser uma parte importante do processo, criar uma experiência válida para que a marca passe sua mensagem. Pessoal, antes da gente ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e também lembrar que os assinantes da Technology Review ganharam uma NFT da nossa capa atual. Então, se você é assinante, você recebeu um e-mail e está lá no site, estão lá no site as instruções para que você retire sua NFT. Rafa, meu amigo, até semana que vem. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Se você ficou interessado nesse tema aí que o Carlos Aros comentou há pouco sobre modelos de negócio, no fim das contas, se vai assinar, se vai comprar, se vai ter propaganda, a gente fez uma análise também sobre um fato que aconteceu essa semana, Netflix anunciando a primeira perda de assinantes desde 2011. Então tem um vídeo lá analítico no nosso canal no YouTube, convido a todos a acessarem o nosso canal. Até a semana que vem. Carlos Aros, grande abraço, meu parceiro. Um grande abraço para você, André Miceli. Rafa, um abração. Quero fazer o convite para que acessem a nossa edição digital Cyber War. Tá bem bacana, tá lá já disponível para os assinantes, é só buscar em mittechreview.com.br. A gente discutiu muito ao longo dessas últimas semanas os caminhos e descaminhos dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas há uma dimensão que precisa ser explorada, que é a dessa nova guerra. E é justamente sobre isso que essa edição trata, como a tecnologia está transformando o que a gente entende, a gente percebe por guerra, não só no fronte, não só ali no combate entre os exércitos, mas em tudo aquilo que se conecta com o conflito de alguma maneira. Essa edição digital já está disponível, é a mais fresquinha, acabou de sair do forno, mas tem as outras edições que para os assinantes ficam ali perpetuamente publicadas na nossa plataforma. É só acessar mittechreview.com.br e fazer a assinatura. Eu recomendo demais que você faça isso. A gente se vê, ou melhor, a gente se ouve aqui na semana que vem. Um abração. É isso, semana que vem tem mais. A gente segue por aqui para falar de tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.